Olá, eu sou Cláudia Regina, sou professora e a minha proposta hoje, nesta aula, é falar, a temática é literatura para crianças e dentro desta temática, nesta aula, sem esgotar o assunto, logicamente, porque ele é realmente bem amplo, complexo, profundo. Eu gostaria de que a gente falasse, que nós pensássemos juntos aqui sobre a literatura enquanto um objeto de estudo. O que eu quero dizer quando eu proponho a literatura como um objeto de estudos? Então vamos pensar num livro, né, sobre literatura para crianças, um livro de literatura para crianças em que eu tenho lá os contos, as histórias, né, e que a gente vai desenvolver uma leitura com eles, com determinados fins, enfim, pode ser, nós vamos ver aqui ao longo dessa aula que a finalidade dessas leituras, elas são muitas, né? Mas, quando a gente pensa na literatura como um objeto de estudo, eu estou pensando em colocar sobre a investigação, em que medida, o que eu tenho que pensar e qual a crítica que eu tenho que fazer enquanto professora que vai fazer lá as escolhas de livros, ou então vai preparar ali os seus objetivos, né, didáticos, pedagógicos, porque eu estou falando para vocês aí que são um grupo de estudantes do curso de formação de professores, né, do curso de pedagogia. O que tem que ser levado em conta, o que pode ser, o que se recomenda que seja levado em conta no desenvolvimento dessas aulas, quando a gente pensa a literatura para a criança. O que eu tenho que trazer, o que eu tenho que saber, que cuidados eu tenho que tomar, qual a atenção que eu tenho que ter, que se recomenda, né, que se tenha, para que se seja um bom professor, um professor atento, um professor pesquisador, que traz a investigação como prática do seu fazer, né, do seu dia a dia, do seu desenvolvimento das suas aulas, que traga essa perspectiva mesmo de investigação, de crítica, de olhar atento para todos os ângulos, né, que é o desenvolvimento da sua aula. Essa preocupação também com o público para quem você está com quem você está atuando, que são as crianças, nesse modelo, né, nesse momento de aula que a gente vai trabalhar. Bom, pensando um pouquinho, trazendo aí um pouquinho da história, da investigação da literatura enquanto um objeto de estudo, a gente pode dizer que é possível observar a gênese do estudo sobre a literatura infantil no Brasil a partir do prefácio de livros e de artigos em revistas, né, em periódicos. Os prefácios de livros, eles vão aparecendo mais ou menos no final do século XIX, em que as leituras que eram destinadas para as crianças, ou seja, aquelas leituras de característica universal, né, que envolvem contos, os contos de fadas, muitas fábulas, que eram traduzidas para a língua portuguesa e publicadas no Brasil, destinadas à leitura das nossas crianças. Eles começaram a ter uma preocupação em se fazer ali um prefácio, fosse eles feitos pelos organizadores, né, dessas obras, dessas coletâneas, ou então por professores, né, que faziam ali uma indicação para quem se destinava, e muitos apareciam ali dizendo, né, da importância da literatura e dos contos dessa leitura para as crianças. Então, geralmente eram professores, ou então os próprios editores mesmo, né, que faziam essa indicação nos prefácios. Bom, passado mais um tempo ao longo da história, mais ou menos na primeira metade do século XX, começam a surgir os livros já com ensaios ou então manuais de ensino
e artigos sobre a temática de um gênero que já tinha se consolidado e assumido a denominação de literatura infantil. E aí, então, nesse caso, eles já não estavam mais somente nesses prefácios, mas eles eram já ensaios, né? E manuais que eles já estavam, que já tinham sua publicação independente de estar atrelado a um livro dedicado às crianças, mas sim já trazia já assumia enquanto um gênero de literatura para crianças ou literatura infantil. Mais ou menos na década de 1920, a gente tem um autor que escreveu para as crianças, que independente das críticas, né, que hoje já na contemporaneidade a gente tem observado, e que eu não vou me aprofundar aqui, mas que a gente vai trazer essas questões a serem discutidas mais para frente, que foi o Monteiro Lobato. Na década de 20, mais ou menos, ele participa, né, de uma solidificação do mercado editorial brasileiro, é uma pessoa importante aí para esse mercado editorial. Ele também participa desse processo em que a literatura infantil vai se tornando autônoma, e ele começa a trazer, ele traz, esse autor, essa experiência, a importância com essa experiência estética da leitura, com a função de deleite, né? Ele basicamente inaugura o pensamento a respeito da literatura enquanto uma função não só educacional, não só pedagógica, mas sim uma leitura com essa função de encantamento, com essa experiência estética. E em 1921, ele publica Narizinho Arrebitado. Importante obra aí da nossa literatura para criança. Bom, aí a gente dando um salto aí para 1970, né, já passando aí da metade do século XX, na cena acadêmica, a gente traz já a literatura infantil como um campo de conhecimento. Intensifica-se mais ainda a produção científica sobre o gênero, outros autores começam a escrever. A literatura infantil, ela entra como matéria de ensino nas licenciaturas, sobretudo em pedagogia e licenciatura em letras. Começam a surgir grupos acadêmicos e congressos sobre a temática da literatura infantil. Surgem aí também, no decorrer desse processo histórico, cursos de pós-graduação, e aí, em decorrência dos cursos e do cenário acadêmico ter essa matéria, começam a surgir teses, artigos especializados, dissertações e livros que abordam o assunto da literatura infantil enquanto um objeto de estudo, e de pesquisa e de investigação. Bom, em síntese, né, do que eu já falei, as origens da literatura infantil brasileira, elas encontram-se, sobretudo, inicialmente, na literatura didático-escolar, produzida de maneira sistemática por professores brasileiros, tendo a finalidade inicial de ensinar as nossas crianças de maneira agradável os valores morais, sociais, assim como os padrões de conduta que se esperava para a época. Era uma literatura muito engendrada na cultura escolar urbana, que tinha um ponto de vista de um modelo republicano de instrução, e né, aquele modelo educacional destinado ao povo brasileiro. Bom, então, na década de 1970, a gente vê aquele boom na produção de livros para crianças e jovens, tudo em decorrência do processo histórico que eu já relatei aqui. Começam a surgir também um despeito dessa literatura infantil de caráter pedagogizante, né? Com relação à crítica literária, né? Os próprios críticos literários começaram a trazer, começaram a desenvolver um senso crítico mesmo, né?
desse caráter que era muito voltado para o disciplinamento, para o ensino em si, sem muita preocupação em demonstrar o quanto era importante a leitura, enquanto deleite mesmo, enquanto criação artística, né, enquanto experiência estética, né, em que as crianças teriam o direito de ler para se emocionar, o direito de ler para se maravilhar, para espairecer, para gostar de ler. Então, começa a ter esse caráter de crítica, né, a partir do campo da literatura, também sobre uma qualidade dessa literatura que muitas vezes eram questionáveis enquanto produção literária. Bom, então se consolida a partir daí uma tendência mais estética da literatura infantil brasileira. A partir dessa crítica mesmo que foi surgindo, então consolida-se essa tendência de se buscar uma tendência estética dentro dos parâmetros da literatura, mesmo aquela considerada literatura para adulto, né, mas que tivesse os mesmos critérios quando trazida para o âmbito da infância, né, para as crianças. Bom, então as características na produção da literatura infantil brasileira, ela passou a oscilar entre o gênero didático e o gênero literário. Com o esforço da superação desse didatismo em favor da literalidade. Então, passou-se a ter um esforço maior para que se tornassem para que esses textos se tornassem literários, né? E não com simples cunho didático. Aqui, então, gente, olha, a produção acadêmica a partir dos anos 80, no âmbito dos estudos literários, ela passa a ter uma forte tendência normatizadora sobre a produção de literatura infantil, decorrente, sobretudo, de uma perspectiva evolucionista da história do gênero literário, segundo o qual a condição de maioridade da literatura infantil brasileira deve ser aferida e construída de acordo com parâmetros de esteticidades extraídos da produção literária, exatamente igual os critérios que se extraíam para a produção literária dos adultos, né? E talvez até devesse então retirar os adjetivos, né? Então tinha que ser literatura antes de tudo, independente de ser uma literatura com adjetivos para crianças, né, literatura infantil. O importante era que nessa década, né, o que se pensava, o que se defendia nessa época era que fosse sim uma literatura que tivesse todos os critérios característicos de algo que fosse considerado literatura realmente. Bom, algumas ações, né, poderiam cair no risco desabonador e acabar por relacionar a menoridade do público previsto com a menoridade da literatura destinada ao campo do conhecimento correspondente, que seria a educação infantil. Ou seja, lembrando que nós estávamos num momento, né, em que ainda não existia, estava-se em discussão ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança ainda, ela era considerada dentro de um código legal, que era o Código dos Menores, que tinha uma outra concepção de infância. Então, olha só, como que a gente pode atrelar, né, essa preocupação da época com o que se entendia por criança, né? Então, o entendimento de você colocar uma literatura infantil, segundo os teóricos da época, surgia a preocupação de que, pelo fato de ser para criança, tornar-se-ia uma literatura menor, por conta, talvez, e aí é uma especulação minha, né, que a gente pode até colocar como objeto de estudo, né, eu posso até propor isso a vocês, que a gente
colocar isso sob investigação, que essa preocupação talvez se desse por conta do entendimento do menor daquela época, da criança, enquanto sujeito menor, né? Menor em termos de sujeito, que hoje a gente, pelo menos em termos de conceito, a gente superou. Ainda não superou no todo social, né? Porque a gente ainda estamos aí lutando, né, para que a criança seja cidadã, para que tenha todos os direitos, mas enquanto documento normativo, enquanto documento legal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera a criança não mais como um sujeito menor, e sim um sujeito, um cidadão com todos os direitos e peculiares ao seu processo de desenvolvimento, né, de acordo com o seu processo de desenvolvimento, mas dentro de um mesmo patamar que o adulto. Bom, aí a gente vai observar que os pesquisadores nas áreas de letras, eles se encontram métodos adequados para a abordagem da identidade especificamente literária dos textos de educação infantil e as questões relativas ao qualificativo infantil seriam secundárias. Então, para esses pesquisadores, de um modo geral, né, gente, eu não estou falando, não estou dizendo de um ou de outro, estou falando de um modo geral no âmbito social, os pesquisadores da área de letra, eles realmente seriam profissionais adequados para pensar e abordar a questão da literatura infantil voltado às questões literárias, né? E o qualificativo infantil seriam de alguma forma secundários. Porque os sujeitos autorizados para a produção do discurso especializado com seus correspondentes valores e finalidades sociais e científicos seriam eles, né? Os pesquisadores da área de letras. Bom, em contrapartida, mesmo assim, a gente tinha algumas disputas internas entre esses profissionais, né? Em decorrência da menoridade do leitor previsto. Essa seria, como eu já falei, né? Um estudo tido também como menor, né? Poderia se cair nessa armadilha, né? De entender essa literatura tida como menor, ou então talvez pouco nobre, por muitos dos demais pesquisadores da época. Que dentro de um mesmo campo do saber. Bom, os pesquisadores da área da educação, por sua vez, né, eles tendo aumentado os estudos da literatura infantil na aplicação do processo de ensino-aprendizagem escolar, eles utilizavam principalmente pesquisa em educação, no que tange aos objetivos de intervenção na área pedagógica. E priorizavam as questões do qualitativo infantil, instrumento agradável e útil. Então, dentro da área de educação, a prioridade era a questão didático-pedagógica. Dentro da área de letras, a prioridade era os critérios para se considerar algo literário ou não literário. Bom, críticas. Fica em segundo plano as discussões da literalidade e o valor estético no campo em que atuam os pedagogos, né, o pessoal da educação. Bom, no movimento de constituição desse campo de conhecimento, a semelhança do que ocorre nas outras produções e estudos de gênero, né, de gêneros literários, a sua identidade específica passa a depender do lugar de onde falam os sujeitos, autorizados dos discursos especializados, quais os valores que eles assimilam, as finalidades sociais e científicas que imputam os estudos sobre gênero literário. Esta oscilação entre gênero literário e gênero e estudos, né, no âmbito didático-pedagógico, ela dificulta o desenvolvimento de uma teoria crítica da literatura infantil no Brasil. Então, o que a gente propõe é que a interdisciplinaridade se faça presente nesse momento, né? E que a gente desenvolva, e que a gente se aproprie dos saberes, tanto de um campo como de outro, e como de outros mais, né? Além
de letras e da educação, né, a gente se aproprie de todos os campos que possam contribuir para que a literatura infantil seja uma literatura que venha trazer benefícios, né, no desenvolvimento das nossas crianças enquanto sujeitos de direito. Implica em reconhecer que os termos literatura infantil não se encontram em oposição, mas eles se complementam, embora indiquem uma hierarquização semântica que é constitutiva da natureza substantiva, literatura, e o atributo qualitativo, que é infantil. Mas eles precisam se complementar, e aí a gente está falando da questão da interdisciplinaridade, que vai muito além também dessas duas áreas do saber, né? Elas vão além, elas têm os campos da psicologia, ela tem o campo das áreas específicas mesmo, né? Em que quando você traz numa narrativa algum conhecimento que seja específico de uma área, ela pode ter o valor literário ao mesmo tempo em que ela também tem que ter a correspondência exata, né, correta, da área de estudo em que ela está atuando, em que ela está falando. Então, por exemplo, quando eu vou trazer um exemplo assim, a história de um astronauta, né, dentro de uma literatura, dentro de um campo, seja ele didático-pedagógico, seja ele literário, eu preciso saber, eu preciso ter um pouco do conhecimento dessa área que é a ciência, né, e dos desenvolvimentos que estão ali e adequados ao conhecimento infantil, né, ao quanto a criança vai poder assimilar daquilo, mas sem trazer questões que são erradas dentro da ciência. A gente tem que trazer na literatura a ciência, a psicologia, a literatura, a gente tem que trazer para conversar com a gente, né? A psicologia do desenvolvimento, a psicologia infantil, inclusive até a neurociência, né? Que é uma disciplina, uma área do conhecimento que tem contribuído bastante também para a educação. Bom, então a literatura substancialmente literatura, adjetivamente infantil, assim como ela tem outros adjetivos, né, que vão aí atrelando de forma interdisciplinar com esse campo do saber. E como a literatura enquanto objeto que se propõe a ser estudado, né, que nós nos propomos a estudar também. Bom, quais são os desafios? Como abordar a literatura infantil de um ponto de vista interdisciplinar, se a formação, muitas vezes, né, do pesquisador, ela é especializada? Então, é um desafio que eu vou deixar aí como provocação. Como contribuir para a produção de uma história, teoria e crítica específicas da literatura infantil brasileira? Também provocação que a gente vai pensar ainda e vai ficar para as próximas aulas a gente discutir. Como conquistar o reconhecimento e a legitimidade do estatuto acadêmico-científico desse campo de conhecimento tão importante e ainda em formação, gente. Tá? Então, para quem se interessa de aprofundamentos aí, ele está bastante em processo mesmo, né? Bom, a leitura demandada para esse fim exige do pesquisador e do professor pesquisador, do professor que vai estar atuando em sala de aula, que a gente espera que seja um professor pesquisador, que pesquise, que busque o que é importante e o que está acontecendo aí no mundo, né, para que ele seja um melhor professor o tempo todo, em relação com os textos da literatura infantil, que vá além da relação primordial de envolvimento de qualquer leitor com o conteúdo de um texto. Então, o professor ele tem que ser mais do que isso, ele tem que ser um pesquisador, ele tem que ir além, né? Ele vai além do julgamento prévio de acordo com certos juízos de valores que são já pré-estabelecidos. Ele vai fugir desse senso comum, ele tem que ir mais para frente disso, ele tem que se aprofundar, ele tem que ir além e anterior a isso também. Tem que ter um distanciamento crítico. Por que eu gostei de um texto? Então, quer dizer, ele tem que estar em contato com a literatura, ele tem que ler,
Ele precisa, o professor que vai trabalhar a literatura com os seus alunos, ele precisa ser um leitor. E ele tem que ser um leitor crítico. Ele tem que investigar e pensar e se autoanalisar do porquê que ele gostou ou não desse texto. Ele tem que saber entender e compreender isso. Por que ele tem que gostar ou por que ele tem que não gostar de algum texto? Que provocações são essas que ele tem que trazer no momento em que ele estiver, que crítica é essa no momento que ele tem que trazer, no momento em que ele estiver fazendo essa leitura? Ele tem que analisar a configuração textual que permite abordar a identidade específica desse texto. Enquanto lugar de enunciação, e agora eu estou citando Bakhtin, e produto da interação verbal, o texto ele é um objeto de leitura. Então, o objeto da leitura é o texto. É no texto, que é um produto de trabalho discursivo e intersubjetivo do nível simbólico, que a língua se configura em sua concretude. É o texto o território comum entre o leitor e o interlocutor. Entendido aqui, né, como leitor, a pessoa que está lendo, e o interlocutor é aquele que escreveu, é do autor. Então, o texto é esse território, é onde eles vão se encontrar. A língua, nesse caso, ela é também um objeto, né? Ela também é o local. Além de objeto, ela é o local onde esse encontro acontece, né? Que é o encontro do leitor, do texto e do interlocutor. O texto, enquanto uma unidade de sentido, ele é a materialização de um produto, ou seja, um produto discursivo, né, que ele é concebido, executado e avaliado por um sujeito, que, a partir das suas necessidades, e movido também por certos objetivos, sobressaltado pelas contingências e mediado pela linguagem em determinadas condições, que sejam elas históricas e sociais, ele escolhe entre as suas possibilidades, que são muitas vezes, às vezes muitas, e os conhecimentos que ele tem, ele vai buscar as opções de dizer o que ele precisa dizer para os outros. Então, vamos lá. O sujeito que escreve, ele escreve a partir de certas necessidades. Vamos pensar essas necessidades? Quais eram as necessidades desse autor? Ele é movido por certos objetivos. Quando ele escreveu, que objetivo ele tinha? Sobressaltado por certas contingências. As contingências são o ambiente, né? O que acontece, qual o acontecimento, o que ele está relatando, né? Que acontecimento é esse, que contingências são essas, o que ele está nos contando. Mediado por nada mais, nada menos do que a linguagem, atributo de todos nós. Em determinadas condições, que história, que tempo histórico ele escreve? Que tempo histórico ele escreveu? Qual as condições sociais, sejam elas de classe, sejam elas de lugar, né? Que condições sociais, de gênero, né? De faixa etária? Quais são essas condições em que foram produzidas, em que foi produzido esse texto aqui lido? Ele escolhe, dentre as suas possibilidades e dentro dos conhecimentos que ele tem, as opções que ele tem para dizer, a forma como ele vai dizer e o que ele precisa escrever para o leitor, ou seja, para os nossos alunos, para as crianças que vão ler. Tudo isso sendo analisado, sendo avaliado, sim, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa para poder levar algo bem pensado, algo de qualidade, né, para as crianças nossas que vão fazer essa leitura. E algo também passado pela crítica, pelo olhar crítico de um professor. O que confere singularidade a um texto são os aspectos da sua configuração textual, opções temático e o conteúdo. O que eu estou levando para
O que está sendo lido? O que vai ser lido pelos meus alunos? As condições, né, as configurações estruturais, formais, ou seja, como que foi feito, como que eu, de que forma eu estou trazendo esse conteúdo. E projetadas por um determinado autor. Que autor é esse? Né? Qual a história dele? Né? Muitas vezes é muito de extrema importância a gente levar a biografia do autor para as crianças, para eles saberem essa pessoa, de quando ela nasceu, ela está viva, quais outras contribuições que ela trouxe, o que ela pensava, que história é essa? Né? Que história ela traz por trás da história que ela conta? Que história de vida tem essa pessoa, esse autor? A criança entender que aquilo que ele está lendo tem um interlocutor é muito rico, é muito importante para eles. Valoriza demais a leitura e o interesse que eles vão ter por essa leitura. Bom, o autor se apresenta como um sujeito de um discurso produzido a partir de um ponto de vista e um lugar social. De onde? Que lugar é esse? Né? Como eu já falei. É de um determinado momento histórico, quando, movido por certas necessidades, por que ele escreveu isso, qual a necessidade, o que será que ele queria, quais são os propósitos, ou seja, para quê, e visando determinado efeito em determinado tipo de leitor, previsto. Para quem? Então, para quem que ele está escrevendo? Que efeito ele quer causar nesses leitores? Bom, o pesquisador deve interrogar os textos de literatura infantil na posição de um leitor crítico e distanciado. O pesquisador deve interrogar a circulação e a utilização, assim como a repercussão intencionadas pelo projeto do autor ao longo da história da leitura do texto. Então, quer dizer, o autor ele tem um projeto. Qual que projeto era esse? Vamos investigar o que ele pretendia. Vamos, palavra por palavras. É muito importante a gente buscar a crítica. Se existem termos pejorativos, se esses termos pejorativos, de que tempo ele foi? A gente pode, inclusive, trazer questões que eu não vou... eu quero me cuidar para não me aprofundar aqui agora, porque esse é assunto de uma outra aula. Mas de quando que foi... um termo que hoje é pejorativo, é possível a gente trazer uma discussão crítica a partir desse texto, do tempo em que ele foi desenvolvido e de quanto nós evoluímos ou de quanto nós precisamos evoluir a partir desse olhar de mundo, que é trazido muitas vezes por alguns autores que, ainda que sejam e que são ainda, né, consagrados, mas que a gente consegue identificar em seus textos questões polêmicas hoje em dia e que precisam ser ressignificadas. Bom, para tanto, precisa analisar todos os aspectos da configuração textual, utilizando-se também de métodos e procedimentos advindos da crítica e da teoria literária, especialmente assim como da pesquisa em educação. Então, vocês estão vendo que a gente está defendendo aqui a interdisciplinaridade, né? E não desconsiderando o saber nem de uma área nem de outra. Se por um lado, né, fazendo isso, me permite, por um lado, produzir sentidos que conferem singularidade a determinado texto que pertencem a um gênero denominado literatura infantil, também me permite contribuir para a construção da identidade específica do gênero enquanto literatura, né, infantil, dentro de um campo de conhecimento, que é importante que exista esse campo de conhecimento, porque a partir dele a gente vai desenvolver mais estudos, a gente vai ter aprofundamentos. Por outro lado, ele contribui também para o trabalho dos professores do ensino fundamental, oferecendo a eles, né, as possibilidades de conhecer outros modos mais fecundos de ler e de abordar os textos da literatura infantil dentro da escola. Com isto, os professores estarão contribuindo para um debate que é necessário, que beneficie meninos e meninas brasileiros na conquista da fruição de felicidades legítimas
dentre as quais a leitura prazerosa de bons livros, como defendeu o Antônio Cândido, né? De literatura infantil, ela é parte integrante dessa felicidade. Ler também é um direito e também faz parte do desenvolvimento da nossa humanidade. Portanto, então é um direito, né, e que a gente tem que trazer para os alunos. Bom, eu trouxe para essa pesquisa, né, para essa aula, eu trouxe o Antônio Cândido, como eu falei, Walter Benjamin, uma leitura da professora Maria do Rosário Longo Mortati, que ela é da Unesp de Brasília, de Marília. E para finalizar, eu queria colocar para vocês, olha, como palavras-chave da leitura para o deleite, a gente pode pensar a fruição, o encantamento, o deslumbre, a experiência estética, o divertimento, a fascinação, a capacidade de se impressionar, de se maravilhar, de surpreender, de seduzir, capacidade de cativar, de emocionar, entreter, distrair e espairecer. E também eu queria fazer uma última fala mais ou menos conclusiva aqui, para finalizar essa aula, que eu gostaria de propor uma reflexão sobre o desenvolvimento da literatura para crianças a partir e atrelada à reflexão da criança enquanto sujeito de direitos, do percurso histórico do passado em que surgiu a preocupação, né, de se atrelar o substantivo literatura ao adjetivo infantil, com medo de menorizar a literatura, evoluímos para a concepção da criança como um sujeito de direito, como um cidadão que descarta o conceito de menoridade. E a gente entra para um conceito que era, né, menoridade de séculos passados, e a gente entra num conceito da criança enquanto cidadão. Portanto, alguém que tem o direito de ler para aprender, que tem o direito de ler para pesquisar, de ler para desfrutar, para gostar de ler cada vez mais. Então, é nessa perspectiva que eu defendo a literatura para a criança e a literatura infantil enquanto algo interdisciplinar que está atrelado ao direito, assim como todos os direitos de cidadão, é o direito de se tornar cada vez mais humano a partir do acesso à literatura de qualidade e proporcionada pelo campo das letras e pelo campo da educação e outros campos mais que venham contribuir para que as crianças sejam bons leitores. Muito obrigada, é isso, até a próxima aula.